Agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo, que possamos contar com o auxílio dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, tão querida e amada. Possamos contar com os ensinamentos que nos serão passados pela nossa irmã, e assim que sairmos daqui, tenhamos a certeza de que somos amparados e que estamos nos preparando a cada dia para a evolução, para o regresso à nossa casa principal, à nossa pátria espiritual, cientes de que os ensinamentos da doutrina nos ajudarão sempre. Agradecemos assim, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Boa tarde para todos nós. Feliz de estar voltando a essa casa. Já estava morrendo de saudade. Todo mundo estava aqui dentro, né? Eu pensava terça-feira, as pessoas normalmente sentam assim nos mesmos lugares. Eu ficava visualizando e dava uma saudade enorme, né? Mas é assim. De vez em quando é necessário a gente fazer aquilo que a gente não quer, mas tem que fazer, né? Tem que ser feito. Então, graças a Deus, estamos aqui juntos para continuar estudando a doutrina dos Espíritos. Esse título aí, Segue-me, né? Alguém deve estar pensando assim, será que essa doida está achando que a gente tem que segui-la? Eu botei isso para impactar mesmo, porque quem disse isso foi Jesus, né? Eu nem botei Jesus aqui não para deixar esse turbilhão aí na cabeça, né? Mas foi Jesus quem disse, segue-me. É um chamado, né? Está no imperativo, então não é qualquer chamado. E vindo de Jesus, né? Não tem como recusar esse chamado. Só que é muito difícil. Quando Jesus disse isso, ele não falou que era fácil. Ele nunca disse que era fácil. Pelo contrário, nós vamos abordar aqui 3 passagens do Evangelho que fala sobre isso, quando Jesus faz esse chamado, mas praticamente recusa as 3 aceitações ali, né? Por quê? Porque ele sabia que fácil não era. E a gente já viu que não é fácil. Quantas pessoas procuram a casa espírita e começam a se empolgar muito, entusiasmar muito, e as coisas parece que melhoram um pouco assim. Mas não demora muito, as pessoas dizem, eu não sei o que está acontecendo. Depois que eu comecei a frequentar mesmo a casa espírita, parece que tudo piorou. Tudo acontece. Que coisa mais estranha. Eu digo, pois é, não é fácil não, a porta é estreitíssima, né? Está achando que suas companhias vão ficar felizes, alegres e saltitantes porque você está num ambiente onde você vai aprender a se defender daquilo que não é bom? Não vão gostar, não. Então, eles investem, às vezes, as nossas companhias, que nós as temos, por quê? Porque a gente entra em sintonia. Mas eu só penso no bem. Olha, não é bem assim. Nós somos espíritos inferiores. Nós temos as nossas fraquezas. Um espírito inferior, todos nós que somos espíritos reencarnados na Terra, eu não digo a totalidade, mas a maioria, pertence ainda à classe dos espíritos inferiores. Mas como assim inferior? Sim, inferior não no sentido de ser ruim, malévolo, não, mas ainda de carregar as paixões inferiores, um pouco do egoísmo, da vaidade, do ciúme, o que não acontece com espíritos superiores. Eles não têm mais esses sentimentos. E nós ainda temos, em graus variáveis de um para os outros, mas temos. Não precisamos de ter todos, mas alguns temos. Né? O nosso amor, o amor que a gente sente, ele é verdadeiro, mas ele é ainda condicional. Os espíritos superiores
não têm amor condicional, o amor deles é incondicional. Nós ainda condicionamos a nossa ação de amar a muitas coisas, né, que a gente encontra no próximo, que nos faz amá-lo e ser amado por ele. Então ainda estamos bastante aquém do ideal. Então, como espíritos ainda inferiores que nós somos, ainda cheios de paixões, ainda movidos, né, pelas paixões, embora, né, estamos aprendendo, estamos nos esforçando, sendo espíritas, nós temos que nos esforçar, porque o espírita, ele é reconhecido, não é por ele ser bonzinho, santinho, isso não existe num plano de provação e expiação como a gente é, na totalidade, existe numa minoria, que são exemplos de valores que nós temos que alcançar. E nós temos muitos, mas não é a maioria. Então, nós somos espíritos ainda muito cheios de inferioridades. Por isso, nós estamos aqui, nesta casa, aprendendo a ser melhor. Porque o espírita, ele é reconhecido, como eu disse, não é porque ele tem que ser, ele é bonzinho, ele é santinho, ele segue o evangelho, não. Ele é reconhecido como espírita pelo esforço que ele faz para domar suas tendências inferiores. Então, isso é ser espírita. Às vezes a pessoa fala, não, eu não sou espírita, eu estudo. Por que não é espírita? É espírita sim, se você está fazendo todo o esforço para domar suas tendências inferiores, que você está aprendendo, que não vale a pena, dentro da doutrina, é um estudioso, está estudando a doutrina e está se esforçando, é espírita. O espírita não é perfeito, os oradores, os palestrantes também não. Quem dera que a gente seguisse o que a gente recomenda aqui, porque não sou eu que recomendo, não é a mim que vocês vão seguir, é o mestre. E o que a gente passa aqui é a doutrina dos espíritos, o conceito do espiritismo, que manda, ou melhor, ensina, não manda, recomenda e ensina coisas que a gente ainda não tem capacidade de fazer, porque somos ainda muito movidos pelas paixões, pelas conveniências, e nós vamos ver isso na resposta de Jesus a esse chamado, segue-me. Então, vamos lá. Começando por pensar e refletir sobre isso. Não é coerente que cada um de nós trabalhe para alcançar a própria felicidade? Não é lógico que devemos nos responsabilizar apenas por nossos atos? A gente tem que cuidar da nossa vida, do que a gente faz, né? Fazer julgamento de valor a respeito de outra pessoa não vale a pena. Julgamento sim, porque o julgamento faz parte do pensamento que é gerado pelo que está acontecendo no momento. A gente assiste uma cena, um acontecimento qualquer, aquele pensamento que é gerado naquele momento faz o próprio julgamento. Mas não é um julgamento de valor, porque esse não interessa para a gente não está julgando ninguém, a gente está julgando o ato, mas para nós, tipo assim, se eu não concordo, eu não devo fazer. Então, a gente precisa de prestar atenção nos nossos atos, nas nossas atitudes, porque aí sim, é a nossa consciência que nós vamos prestar conta. E se a atitude não for boa, a nossa consciência vai nos cobrar, com certeza. Principalmente porque a gente está estudando o que é certo, né, fazer. Então, não é lógico que devemos nos responsabilizar apenas por nossos atos? Não nos afirma a sabedoria do Evangelho que seríamos conhecidos exclusivamente pelas nossas obras? Olha o advérbio aí. Eu amo essa classe. Eu amo essa classe de palavras. Porque, para mim, ela não é a mais importante, não, né? Porque realmente a gente pode construir um sintagma sem ela. Mas ela dá o peso que a gente quer. É por isso que eu amo a língua portuguesa, porque a gente consegue ficar bem próximo do pensamento, expressar através da palavra escrita ou falada, bem
bem aquilo que a gente está pensando. Não totalmente, porque é impossível isso em qualquer idioma, mas a língua portuguesa é riquíssima. E os advérbios fazem isso, eles dão o peso necessário ao verbo e ao adjetivo. Então, eu amo essa classe. Então, olha, toda a diferença aqui. Ele faz toda a diferença. Não nos afirma a sabedoria do Evangelho que seríamos conhecidos pelas nossas obras. Se ele não tivesse ali, ficaria mais leve, né? Ali, mais geral. Mas olha só, ele modifica isso aí. Não nos afirma a sabedoria do Evangelho que seríamos conhecidos exclusivamente só pelas nossas obras, só através das nossas obras. Então, ele tem um peso gigantesco nessa afirmativa, né? Por isso que a gente tem que interpretar isso, prestar atenção nas palavrinhas que estão ali, porque elas têm o peso necessário. Então, se tudo isso, né? A alma desperta tudo aquilo para que a alma possa despertar. A alma desperta gradativamente para a maior de todas as responsabilidades. Não é de repente que eu vou me tornar responsável por tudo, boazinha, deixar de fazer as coisas que eu faço que eu não considero certas. Não, não é assim mesmo, porque as coisas nos convêm ainda, né? Estamos num mundo de provação e expiação e não é por acaso que estamos aqui, não é? Então, é gradativo. Olha ele aqui de novo. Olha o advérbio aqui de novo, olha. A alma desperta gradativamente. Isso aqui é importantíssimo, porque se não tiver daí para que ela desperta e pronto. Não, ela desperta devagarinho. Ela desperta gradativamente para a maior de todas as responsabilidades. Aquela que temos para com nós mesmos. Por quê? Porque é a nossa consciência que nós vamos prestar contas. Nós vamos responder, não é para o Criador sabe quem nós somos, sabe do nosso nível evolutivo, sabe da nossa capacidade de fazer o bem e o mal, ele sabe tudo, ele nos criou, ele é o Pai. Então, está em toda parte. Então, ele sabe quem nós somos. Então, não é para ele que a gente vai provar e responder nada, é para a nossa própria consciência, porque essa, ao reprovar, vai também fazer despertar a nossa vontade de acertar. Então, é para ela que a gente vai responder. Então, aquela que temos para com nós mesmos e os acontecimentos exteriores de nossa vida são o resultado direto de nossas atitudes internas. Então, a gente não tem que culpar ninguém é responsável pelo que nos acontece, pelas nossas graças ou desgraças, porque isso é fruto da escolha que nós fazemos o tempo inteirinho. A nossa vida é isso, é fruto das nossas escolhas. Esse foi o grande presente que o Criador nos deu, o livre-arbítrio. Então, nós deixamos de ser guiados pela natureza, pelos instintos, para ser, então, desenvolvermos a nossa evolução, desenvolver o nosso aperfeiçoamento através das nossas escolhas, aquelas que nós fazemos todo o tempo, não é? Então, os acontecimentos exteriores de nossa vida são resultado direto de nossas atitudes internas. Então, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa, porque a atitude, ela primeiro é pensada. Então, o pensamento se exterioriza nelas. Então, a gente tem que ter cuidado com o que pensa. Não é à toa que Jesus recomendou vigiai seus pensamentos e orai. Porque quando essa frase, normalmente ela está invertida. A maioria que eu vejo falar, até mesmo nas palestras, é assim, orai e vigiai seus pensamentos. Não é assim, não. Não é assim que ela está no Evangelho. Não foi assim que Jesus falou. Jesus falou o contrário. Vigiai seus pensamentos e orai. Por quê? No momento que você vê que o seu pensamento não está bom, ele não está legal, ora para que você possa excluí-lo e colocar um outro melhor. Então, é vigiar seus pensamentos. Não está bom? Peça ajuda. Ore para que você possa pensar melhor. Porque o pensamento é o alicerce da ação. Se você não pensa bem, a sua ação não vai ser boa, né? Bem,
Nossa existência se faz através de um processo interminável de escolhas sucessivas. Eis aqui um fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam suas acusações ao mundo. Né? Porque a gente tem mania disso. A gente parece criança que culpa o amiguinho. Sumiu alguma coisinha porque ele deixou, sei lá onde, lá no pátio brincando, não está ali. Foi o amiguinho que pegou, foi o amiguinho que roubou. Ele não assume, às vezes, as coisas. Né? Então, a gente parece criança em não assumir as nossas responsabilidades. Mário Quintana tem uma frase que eu repito aqui, né? Ou já várias vezes eu a trago à tona, que o pior de tudo é que ninguém tem culpa do que nos acontece. Porque somos nós os responsáveis. Né? E a gente, como criança, que não amadureceu ainda, começa a culpar. Culpar o mundo, culpar o outro, culpar o patrão, culpar o vizinho, culpar o pai, a mãe, culpar o filho, culpar Deus. No final das contas, a gente bota a culpa em Deus mesmo, né? Tadinho de Deus. Ai, então, tadinho de Deus, porque realmente a gente coloca a culpa no nosso Pai amoroso, que nos ama incondicionalmente. Quando selecionamos um determinado comportamento, cujo resultado é possível prever, esse comportamento, cujo resultado é possível prever, estamos também escolhendo esse mesmo resultado e, obviamente, devemos aceitar a responsabilidade de tal fato. Ora, quando a gente seleciona um comportamento e é possível prever o resultado, o que a gente acha? Que ele não vem? Eu vou plantar trigo. Eu vou colher o quê? Trigo. Ué, se eu estou plantando trigo, é trigo que eu vou colher. Eu não posso esperar colher outra coisa. Então, lógico que não. Se eu tenho um comportamento, eu estou prevendo o resultado dele. E assim mesmo eu quero, eu estou assumindo essa responsabilidade do que vem ali. Então, não tem por onde achar que é o fulano que é culpado, o Beltrano. Não, não é. Sou eu. Não é? Respondemos por tudo o que experimentamos em nós mesmos. Enfim, criamos nossa própria realidade. Então, ninguém tem culpa de nada, somente nós. Se não fosse dessa maneira, Deus seria injusto se a nossa graça dependesse de alguém, né? Ia ser horrível, porque num plano de provação e expiação, quando a inveja é grande, imagina se a nossa graça dependesse de outra pessoa. Estaríamos perdidos. Então, mas a sabedoria divina é absoluta, né? Não vamos nem questionar isso. A lei divina nos dá o livre-arbítrio para escolhermos e concretizarmos nosso programa de aprendizagem, ou seja, livre opção para elegermos o caminho a ser percorrido para expandirmos a nossa consciência. Esse quadro aqui é importantíssimo para o chamado de Jesus, segue-me. A gente só deixa de seguir se a gente não quiser segui-lo. Não tem ninguém que possa nos atrapalhar. Não tem ninguém que possa nos impedir. Eu só não sigo se eu não quiser. Agora, a maneira como eu vou seguir, aí eu vou estabelecer de acordo a também não criar problemas na minha vida, porque senão também a gente vai deixar de ser caridoso com o nosso próximo e quem é aquele que mora bem juntinho de nós também. Né? Então a gente vai vendo que tem saída para tudo. Isso aqui é muito importante a gente lembrar. A lei divina nos dá o livre-arbítrio para escolhermos e concretizarmos nosso programa de aprendizagem. Somos livres para seguir esta ou aquela filosofia. Ou seja, livre opção para elegermos o caminho a ser percorrido para expandirmos a nossa consciência. Se eu quero seguir Jesus, eu posso seguir e vou seguir. Só depende de mim. Não depende de mais ninguém. Paulo, em carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14 a 17, escreveu isso. Desperta, ó tu que dormes,
Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Mortos, quem são eles? Os que estão sendo comemorados hoje? Negativo. De jeito nenhum. Esses não estão mortos. Pode ser que até uma minoria esteja ainda. Mas não é porque eles deixaram o corpo físico aqui que eles estão mortos. Eles estão apenas sem o corpo físico, mas quem vive é a alma. O corpo é um instrumento, é uma roupa para a alma interagir no mundo material. Eles não estão mortos. Então, esses mortos aqui, que Paulo se refere, são os mesmos mortos que Jesus se refere quando responde a um dos chamados, a uma pessoa, né, que atendeu o chamado dele. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, acorda para o Evangelho, acorda para a lei de Deus, né? Portanto, andai prudentemente, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Os dias são maus no nosso plano de provação e expiação, né? Por isso, não sejais insensatos, mas atendei qual seja a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Segue-me. Essa é a vontade de Jesus, né? Segue-me. Então vamos aos chamados. Isso aqui não sei por que diminuiu. Eu acho que eu saudei antes de crescer aqui a palavra, mas vamos assim que dá. Quando Jesus viu que uma multidão o rodeava, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então, aproximando-se dele um escriba, aquele que trabalhava com as leis, né? Do Sinédrio, aproximando-se dele um escriba, que era um escrivão, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Porque ele chamou, né? Segue-me. E ele respondeu isso, né? Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus falou isso ali para ele. Ele estava atendendo ao chamado do mestre, não era isso que o mestre queria? Mas Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia que o interesse dele era o mundo. Que ele queria, porque ele ainda não tinha alcançado um nível evolutivo suficiente. Não estamos questionando aqui o bem ou o mal nele, mas que ele queria segui-lo, e no nível evolutivo dele, na situação dele, ele queria mais servir-se do que servir ao mestre. Ele viu que ele ainda era chegado aos bens materiais, aos interesses desse mundo. Por isso que Jesus disse: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então ele quis mostrar para ele que ele também não estava preparado ainda, que ele não estava preparado para perder a vida que ele tinha. Porque se até as raposas tinham tocas e as aves do céu tinham ninhos, e o mestre que estava chamando para ser seguido, né, por ele, não tinha nem onde repousar a cabeça? Quer dizer, ele estava pronto para perder tudo? Ele estava pronto para renunciar às coisas desse mundo e seguir o mestre? Jesus tinha certeza que não. Então respondeu isso para ele. E o evangelho não disse ele foi seguir Jesus, provavelmente não, né? Porque Jesus viu que ele não tinha condições. O empenho de seguir a Jesus pede despojamento dos interesses materiais. Estão vendo como é que não é fácil seguir Jesus? Não é, né? Quem está muito preocupado em melhorar sua condição financeira,
em projetar-se socialmente, não tem tempo nem disposição para ajudar o próximo. Empenho que resume a filosofia de trabalho cristão para edificar o reino de Deus. Ainda hoje, em variados círculos religiosos, a vocação de servir é, não raro, suplantada pelo interesse em servir-se. É o que mais a gente vê. É o que mais a gente vê. Em épocas de eleição e tudo, todos são religiosos, já prestaram atenção nisso? Todos frequentam os seus templos, fazem questão de serem fotografados dentro da igreja, do templo, da instituição, seja qual for, né? Por quê? Porque isso é importante para eles. Eles estão ali para servir a Jesus? É uma questão. Eu não sou ninguém para julgar se estão ou não, né? Cada um com a sua própria consciência. Mas eu não sei se vocês assistiram o filme, né? Em português é o livro de Eli, né? Mas em inglês acho que é lá, tem outro nome, outra pronúncia. Mas o livro de Eli, aqui, alguém já viu? Já assistiu? Assistam, que é maravilhoso aquele filme. É maravilhoso. O cenário não é bonito, a terra está devastada, mas ali fala muito bem sobre isso. Por que aquela pessoa queria tanto aquele livro, que era a Bíblia, né? Por que ele queria tanto aquilo? Que todas foram queimadas, né? O mundo, a terra estava devastada por guerras e tudo. Então, só ficou um, que estava com Eli, e que ele foi levado a esse livro onde ele estava, esse livro escondido e soterrado. Ele não o encontraram, né, para poder queimaram todos os exemplares, e ele então teve aquele compromisso de levar aquele livro para um local seguro onde ele fosse reeditado. Mas o filme gira em torno da caça a esse livro por uma pessoa que não tinha o menor interesse em servir Jesus, e sim em servir-se daquele livro para poder impor todo o seu poder e a sua vontade. Então é mais ou menos isso que a gente ainda vê acontecer por aí com algumas pessoas que se dizem, né, seguidoras do Cristo. Este é o segundo caso. Dirigindo-se a outro homem, recomendou Jesus: segue-me. Novamente, mais um chamado para outro. Algo que se repete com frequência quando as pessoas tomam contato com o Evangelho. Com um mínimo de leitura e alguma sensibilidade, ouviremos Jesus na intimidade da nossa consciência: segue-me. Mais ou menos o que acontece com as pessoas quando estão com alguns problemas e procuram alguma religião para ajudá-las. Seja espiritismo, seja a igreja católica ou protestantismo, luterana, seja qual for a filosofia. Estão precisando muito de um apoio espiritual e vão buscar esse apoio. Aí se entusiasmam, gostam, veem que aquele é o caminho e começam a trabalhar, e começam na atividade, encantados, né, por terem encontrado algo bem bacana, seja em qual religião for, porque todas elas levam a Deus, né? Eu puxo sardinha para mim, porque eu acho que a nossa tem um atalhozinho, um caminho mais curto, porque nos ensina coisas que realmente fica difícil às vezes para uma outra religião, se ela não for reencarnacionista. Domingo abordamos aqui sobre a questão da morte, né? Porque a gente está nesse dia de finados, comemorando o Dia dos Mortos e tal. Então, ainda falamos que realmente as pessoas vão em busca, mas às vezes não ficam, né, no caso. Se empolgam, procuram ajuda, mas quando começam a melhorar, não porque o centro, ou a igreja, ou o templo protestante tivesse feito isso, é porque a pessoa começa a mudar comportamentos, porque está aprendendo uma coisa legal, bacana de se viver, então ela começa a mudar o comportamento dela, as coisas começam a melhorar.
Mas não foi um milagre do centro ou da igreja, seja qual. Não, é a própria pessoa que, ao se modificar comportamentos ruins, claro que ela começa a melhorar. Mas quando também essa pessoa vê o preço que ela vai ter que pagar, o preço da renúncia, né? O preço de valores que ela vai ter que trocar, ela já não quer. Então fica um tempo e depois não fica. Não fica porque não chegou seu momento ainda, não é porque sejam ruins ou não querem, não é isso. É porque não chegou aquele momento de realmente desperta, ó, tu que dormes. Não é? A gente continua dormindo, a gente continua morto muitas vezes. A gente continua morto. Não é? Porque morto não é aquele que está sendo comemorado hoje, a gente bate nessa tecla. É quem está longe dessa ideia de que o único objetivo da vida é fazer o bem. Esse está morto. Está morto, realmente. Se ele está com os próprios interesses, ele não vive. Porque ninguém consegue ser feliz, construir sua vida feliz, vendo a desgraça do outro, vendo a infelicidade do outro. O que adianta eu estar num oásis cheio de água límpida e maravilhosa se todo mundo em volta de mim está caindo morto de sede? Como eu vou me sentir? Se eu não ficar sensível a isso, eu estou mais que, eu não sei, se existisse alguma coisa mais que morta, eu estaria. Estou morta para o mundo, né? Morta para o mundo. Então, com frequência a gente vê essas coisas se repetirem nos templos, né? Segue-me, a gente vai, mas quando a gente vê que o caminho é pedregoso, a gente já começa a achar que os nossos sapatos caríssimos não vão aguentar aquela caminhada. Né? Então a gente para por ali. E Jesus respondeu, o homem respondeu, permita-me que vá primeiro enterrar meu pai. Foi o que o homem que foi convidado a seguir Jesus falou para Jesus. Advertiu o mestre, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Olha, que coisa chocante, né? Gente, que coisa chocante Jesus fez. Deixa que os mortos enterrem. Então o corpo não é mais nada? Pode largar para lá? Deixa para lá? Jesus teria feito isso? A gente fica pensando, mas gente, que choque. Que coisa, Jesus falou uma coisa dessa? Falou. Primeiro, o pai da criatura ali não estava morto, não. Vamos raciocinar. Se ele tivesse morto, ele estaria ali, naquela turma ali, né? Para ser convidado para seguir Jesus? Não, ele ia estar lá nos procedimentos, porque os judeus, eles sepultavam seus mortos rapidamente. Eles não deixavam, tanto que a morte, durante muito tempo, ela foi considerada algo sujo. Então, o que eles faziam? Eles amavam as pessoas, né? Os judeus tinham um maior respeito por todos ali. E quando morriam, eles queriam libertar rapidamente aquela alma da morte. Então, eles limpavam o corpo, lavavam muito bem os corpos. Jesus foi lavado, né? Foi limpo assim. Era a prática dos velórios, né? Das vigílias judias, então era assim. Então eles lavavam muito bem o corpo para tirar aquela sujidade da morte, limpavam, botavam roupa branca e aí eles sepultavam rápido, para que rapidamente a alma fosse liberta. Então ele não estaria lá com Jesus. Se o pai dele estivesse morto, ele estaria nesse procedimento, porque quem faz isso são os primogênitos. São os mais velhos da família ali, os filhos, que fazem esse trabalho com os pais quando eles morrem, os judeus. Então ele não estaria ali, quer dizer, o pai não estava morto. Isso era apenas uma ideia de deixe enterrar meu pai, tipo assim, deixe primeiro que eu tome todas as providências com a minha família, que eu cuide da minha família, e quando eu enterrar meu pai, eu seguirei. Então, quando Jesus disse seus mortos enterrarem seus mortos,
O pai dele não estava lá em sepulto, não. É apenas uma metáfora que Jesus utilizou para provar que deixe os mortos enterrarem seus mortos. Quer dizer, aqueles que ainda são tão preocupados com o seu próprio núcleo, o que Jesus quis dizer ali é que a família não se resume à família sanguínea, é a família universal. Aquele que não tem nosso sangue, ele tem que ser amado por nós e tem que ser cuidado por nós nos seus momentos de dificuldade. Isso é caridade, é solidariedade, é amor ao próximo. Então foi isso que Jesus quis dizer. E aqueles que só querem, deixam os mortos enterrar, aqueles que não se preocupam com o próximo, estão mortos para a lei divina, estão mortos para o mundo. Eles não entenderam o objetivo da vida, que é fazer o bem. Então deixa para eles cuidarem lá dos interesses mundanos. Tanto que ele diz, vai e anuncia o reino de Deus. Então Jesus não foi ruim com essa resposta que ele deu. Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata da moral estranha. Porque é uma moral estranha se você não analisar isso direito, Imagina, Jesus era judeu, ele sabia da necessidade e do amor que se tem pelos seus e os cuidados com o corpo após a morte. Jesus jamais falaria isso. Então, quando Jesus falou isso, é porque ele não estava morto. Era quando ele morresse, quando ele terminasse toda a sua atividade, ele ia seguir Jesus. E vejam, gente, se não é isso que a gente acaba repetindo na nossa era, no hoje. Quando eu me aposentar, aí eu vou procurar uma religião, vou me dedicar, vou fazer caridade, Quando eu tiver tempo, porque agora eu trabalho, eu não tenho tempo. Mas quando eu me aposentar, vai ver. Eu vou me integrar num grupo de assistência ao próximo, A gente coloca o quê? Os nossos interesses à frente de tudo, de tudo. Até na casa espírita, se a gente bobear também, a gente acaba se vendo numa situação disso. Você pode fazer palestra dia tal? Mas nesse dia eu preciso viajar. É mais ou menos isso. Se é uma coisa que você não tem como faltar, é diferente. Mas se às vezes é uma coisa que você pode até adiar e fazer outra vez, em outro momento, mas às vezes a gente esquece e coloca esse interesse na frente. Isso acontece. Acontece comigo, acontece com qualquer pessoa. É assim. A gente põe tudo na frente da nossa atividade voluntária, do nosso trabalho, E é o mais importante de todos, é esse. Porque sem esse, fica difícil compreender a vida. Sem esse, não é só aqui na casa espírita, sem aquilo que te ensina sobre a vida, sem isso você fica sem muitas respostas. Eu sempre puxando sardinha para o espiritismo, porque eu sei que ele me responde tudo o que eu questiono. A gente não pode ficar questionando aquilo que a gente sabe que não tem capacidade de compreender. Mas as coisas mais assim básicas, mais simples, ele responde tudo. Tá tudinho aqui, ó. Tá tudinho aqui. Todas as nossas dúvidas estão aqui dentro. Basta ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e cabeça vazia, imparcial para poder aprender. Porque se também a gente chegar cheio de conceitos e preconceitos, não adianta, Não vai resolver nada. Bem, para Jesus, então, a expressão família tem amplitude maior, abrange toda a humanidade, envolvendo o favelado a enfrentar privações, o doente sem recursos, o atormentado por problemas, o desonesto que nos prejudicou, o desavisado que nos contrariou. Diante deles, imperioso cumprir elementares deveres cristãos, envolvendo compaixão, caridade, consolo, perdão. Jesus não estava querendo que a gente abandonasse a família, que a gente largasse para lá, de jeito nenhum. Isso não condizeria com todos os ensinamentos dele, de amar o próximo como a si mesmo. Não era essa a intenção de Jesus.
mas que a gente não olhasse somente para o nosso núcleo, que a gente abra a janela da nossa casa e veja um mundo que está ali fora, precisando de ajuda também. Não é largar aqui para fazer lá, porque senão não vai adiantar. Porque a caridade começa em casa. Agora, quem disse que não pode conciliar? Claro que pode. Jesus mesmo fez isso, mas ele não colocou a prioridade na sua família, não, porque a família de Jesus disse que ele era doido. Nem compreendeu Jesus. A própria mãe de Jesus não entendeu a tarefa de Jesus, tanto que a outra citação que ele tem, que falam que ele foi desrespeitoso com a mãe, quando vão chamar a mãe e os irmãos para tirá-lo de não sei onde que ele estava lá pregando, porque ele estava falando coisas estranhas, e que aí chamaram, Maria foi com os irmãos. Aí quando falaram que ela estava lá, ele chega e fala, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que comungam da ideia de meu pai. Quer dizer, não é que ele estava desrespeitando Maria, ele estava apenas colocando Deus acima de tudo. E por que não? Esse é o mandamento. Se somos deístas, é isso. Porque Deus é o Criador. Nada acontece se Ele não permitir. Se Ele não quiser. Ele criou tudo isso. Tudo acontece dentro do conhecimento divino. Tanto que está lá. Amai a Deus sobre todas as coisas. E depois vem ao próximo como a si mesmo. Então, Ele está em primeiro lugar. Porque Ele é o Criador. A gente precisa entender isso. Então, quando a gente vê que a gente tem problemas com a nossa família, a gente dá atenção também, procura ter tranquilidade, mas também não abandona aquele trabalho que você escolheu fazer, aquele caminho que você escolheu trilhar, que é seguir Jesus. Dá para conciliar. Agora, a gente também tem que ter cuidado para ver se realmente a gente não está fazendo isso para justificar a nossa pouca vontade também de seguir esse caminho, né? Então, diante deles, imperioso cumprir elementares deveres cristãos envolvendo compaixão, caridade, consolo, perdão. Entre o nosso núcleo familiar e aqueles que estão fora desse núcleo, que também são nossos irmãos. Deixemos que os mortos, para a fraternidade, cuidem uns dos outros no estreito círculo da família sanguínea. Se desejamos seguir Jesus, imperioso ir além, cuidemos também da família universal. Não nos esqueçamos que aquele que bate à nossa porta pode estar ali um irmão muito querido de outras vidas, que nessa está com uma provação, uma expiação. Então, está batendo a nossa porta e quando a gente descarta, a gente pode estar descartando um amor muito grande nosso, né? A gente não sabe. Então, se temos condição de ajudar, vamos fazê-lo, porque a gente não sabe quem está ali. Divaldo tem uma história que eu não vou contar porque a gente está com o horário avançado, mas eu conto em outra oportunidade, que ele foi intuído a não rejeitar uma criança que chegou, porque era a irmã dele, reencarnada. Então, olha, chega a me arrepiar essa história. E como às vezes a gente descarta, né? Aquele que chega perto e pede uma ajuda, né? A gente não sabe quem está ali, né? Alguém prometeu, esse é o terceiro caso, tá? São 3. Alguém prometeu, seguir-te-ei, Senhor, mas permite que eu vá primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E Jesus respondeu, quem empunha o arado e torna a olhar para trás, não é apto para o reino de Deus. Imaginemos a pessoa está lá arando a terra e começa a olhar para trás e está arando a terra. O que vai acontecer isso? Vai fazer um caminho de errado e ainda vai sucar o que não era para fazer, né? Então, é óbvio que não dá. Se você quer seguir Jesus, não começa a botar empecilho para trás, não. E olhar para trás, não, você não vai conseguir. De jeito nenhum não vai conseguir. Na afirmação anterior,
temos as pessoas que não participam de atividades religiosas, alegando cuidados e preocupações com a família. É aquele que queria enterrar o pai. Ele tinha preocupação com a família, então ele não podia fazer mais nada. Ele só quando eles morressem todos, que ele enterrasse o pai, que todo mundo... Que aí ele ia, igual quando a gente espera se aposentar para fazer caridade. E nesta agora, podemos situar os que vacilam, preocupados com o fato de que a família pode não concordar, gerando problemas com os parentes. Né? Então eu tenho que... Jesus, espera um instantinho. Eu vou lá me despedir da minha família e ver o que eles acham disso. Dá vontade de rir numa situação dessa, né? Aí Jesus entrou com aquela, né, do arado. E realmente não tem outro jeito. Seria bom considerar que o lavrador que olha para trás ao conduzir o arado não está bem certo de seu rumo e tenderá a sulcar a terra de forma irregular, comprometendo o serviço. O mesmo acontece com aqueles que esperam pela adesão da família aos seus ideais religiosos para arregaçarem as mangas. Perdem tempo precioso e produzem muito pouco, desviando-se com facilidade da seara que quer seguir. Então, como a gente falou no início, seguir Jesus não é fácil, não. Se a pessoa não tiver convicção e não priorizar esse trabalho e esse caminho, não vai conseguir. Vai botar muito obstáculo na frente. As nossas inseguranças, os nossos medos, a nossa convicção, os nossos valores. Infelizmente, não é fácil o caminho e Jesus não falou que seria, né? Talvez seja conveniente, em primeiro lugar, avaliar se não superestimamos as dificuldades impostas pela família, pretendendo justificar perante a própria consciência nossas vacilações. Então, é muito importante isso. Talvez seja conveniente, em primeiro lugar, avaliar se não superestimamos as dificuldades impostas pela família. Será que realmente são eles que estão nos impedindo? Será que realmente está com problema lá? Ou eu estou usando isso para justificar a minha pouca vontade de seguir o mestre? Aí estou botando a culpa lá, que é o que a gente gosta de fazer, culpar o outro. Entendeu? Então, pretendendo justificar perante a própria consciência nossas vacilações. Tem que ver se não é isso. Se não for, tá aqui, ó. Se não é isso, se realmente temos dificuldades com os familiares, cabe-nos pacificá-los, evitando discussões, brigas, irritações e agressividade. Porque se a gente põe faca no peito, o que vai acontecer? Ah lá, tá vendo? Depois que começou com esse negócio de bruxaria, olha como é que ficou. Impertinente, irritante, intransigente. O que eles vão pensar do espiritismo? Isso é uma atitude errada. Está com dificuldade? Calma, amigo, vai chegar seu momento. Tenha tolerância. Fique mais amoroso. Fique mais caridoso. Ouça mais, que eles vão ver a mudança de comportamento em você dentro de casa. Vão falar, poxa, a gente fala que não, mas desde o dia que ele começou com esse negócio de centro espírita, está mais calmo, está mais tolerante, está mais bondoso. Isso deve ser bom. Depois a família toda está junto. E eu já vi isso acontecer. Né? Então, a gente precisa saber, é jogo de cintura. Está pensando que samba é só lá no carnaval? Não, a gente tem que balançar a estrutura mental para poder, né, sambar, metaforicamente falando, para ter jogo de cintura com as pessoas. Que elas possam realmente reconhecer o que é a doutrina dos espíritos, que não é uma bruxaria, né? Então, as 3 observações de Jesus evidenciam o quê? Para um perfeito aproveitamento das oportunidades de edificação da jornada humana,
devemos estabelecer como prioridade maior nossa adesão aos princípios cristãos, dedicando a existência ao bem. Se isso nos parece difícil, um preço muito alto, ante os interesses mundanos, não estamos aptos para seguir o Cristo. A verdade é essa, né? Não estamos aptos para seguir o Cristo. Se a gente não considerar tudo isso. Tem uma história linda para a gente terminar esse papo hoje. Foi contada por Dom Estevão Bittencourt. É muito bonita e vai ilustrar muito bem por que temos que priorizar Deus, né, na nossa vida, porque Ele tem que estar acima de todas as coisas, né? Ele contou essa história, eu li isso uma vez e gostei muito, achei bem bacana, muito a propósito. Então vamos analisar. Um monge hindu dizia com muito acerto: Deus é a unidade sem a qual só existem zeros. Com efeito, Deus é, por definição, o ser absoluto. O que significa o valor absoluto. Deus é, sim, o valor que torna valiosa toda e qualquer criatura, e sem o qual esta é vazia e enganadora. Imaginemos uma série de 3 zeros, outra de 6 e outra de 9 zeros. Aqui nós temos 6, né? Vamos imaginar isso aí. Vamos com calma para a gente entender bem legal isso. Aqui ficou pequenininho também, mas não tem problema. Os zeros que se acrescentam aos zeros nada alteram. Tudo fica sendo zero, né? Como a gente viu aqui. Não. Vou andar aqui. Aqui, ó. Se a gente tem esse conjuntinho, acrescenta esse, se acrescentasse um monte aqui, mudaria em quê? Nada. Ia continuar sendo tudo zero, né? Tudinho zero. Então, vamos lá. Os zeros que se acrescentam aos zeros, nada alteram. Tudo fica sendo zero. Mas coloquemos o número 1. Uma só unidade, coisa simplíssima, na série. Se pusermos o 1 em último lugar, o conjunto, por mais longo que seja, ficará valendo muito pouco se a gente acrescentar um zero lá no finzinho. Quer dizer, no início, no caso, né? Da direita para a esquerda. Pusesse lá, não ia ser muito diferente. Se pusermos um em último lugar, o conjunto, por mais longo que seja, ficará valendo muito pouco. 0 à esquerda não significa nada, né, Ângela? Ângela que sabe. Eu sou horrível com números. Será uma ninharia. Se o colocarmos em penúltimo lugar, já o conjunto valerá 10. E que ainda é muito pouco. Caso ponhamos a unidade em terceiro, em quarto, em quinto lugar, a série irá aumentando de valor. 100 mil, 10 mil. Finalmente, se coloca o número 1 à frente de cada série terciar. 1000, 1 milhão, 1 bilhão. Só porque o 1 está lá, à direita. Se deixasse o 0 à esquerda, continuaria não valendo nada, né? Pois é. Coisa estupenda. Os zeros tomam imenso valor desde que o 1 lhes seja anteposto e os ilumine. Pois bem, Deus é esse 1, sem o qual as criaturas nada são. Não tem valor nenhum, é igual aquele monte de zero. Se Deus ficar em último lugar na vida do homem, esta se apresentará sempre como insípida bagatela, ninharia vazia. Uma vez, porém, que se ponha Deus incondicionalmente em lugar capital, cada bagatela, cada zero da vida toma valor imprevistamente grande, né?
O homem pode acumular 1000 bens criados no seu tesouro. Se chegarem a fazer empalidecer ou a remover a face de Deus no horizonte do indivíduo, esses bens, por mais numerosos que sejam, equivalerão a uma longa série de zeros. Deixarão o seu possuidor sempre frustrado e insatisfeito. É o que a gente vê pessoas morando em palácios, sendo infelizes, né? Porque só eles podem responder, não é isso? Mas, se o cristão puser Deus à frente de cada criatura e procurar ver tudo sob a perspectiva dele, então, e somente então, esse homem começará a compreender o valor das criaturas. Começará a compreender também que seguir Cristo é o maior de todos os bens e que a vida vivida em fidelidade absoluta ao Senhor vale, apesar de tudo, a pena de ser vivida. Belíssimo texto, né? Foi um texto que Dom Estevão comentou exatamente essa passagem: deixa os mortos enterrarem seus mortos. Eu li isso há bastante tempo, eu lembrei que tinha uma coisa interessante, aí fui buscar e achei, né? Então, olha, gente, não tem jeito. Se quisermos seguir Jesus, vamos priorizar Deus na nossa vida. Porque se a gente o colocar acima, abaixo do nosso trabalho, dos nossos interesses, dos nossos desejos, dos nossos prazeres na vida, dos nossos medos e inseguranças, nós não vamos conseguir seguir Jesus. Porque Deus não está priorizado em nossa vida. Assim, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como amas a ti mesmo é o grande mandamento. Foi o resumo dos 10. 10 era muito, né? Para a gente decorar. A gente decora uma música sertaneja de não sei quantos refrões. Mas 10 mandamentos, Deus me livre, é muita coisa. Não dá. Então Jesus, na sua infinita sabedoria e sabendo da nossa grande preguiça mental, resumiu todos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E está aí. Essa é a receita da felicidade. Diz que não tem? Tem sim. Agora, o modo de fazer, aí é que é o problema. Mas isso a cada um segundo as suas obras. Muita paz para todos.